Olá, pessoal, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Rema. Como vocês já sabem, por aqui a gente tem um papo edificante sobre a palavra de Deus, também é claro sobre o Rema, com convidados sempre muito especiais. Quero te pedir para já se inscrever no nosso canal, porque quando você se inscreve, você ajuda o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas, ser espalhado e assim edificar mais pessoas. E eu já vou apresentar os convidados da vez aqui, eles são nossos professores, estão dando aula agora, e eles são professores do Rema há mais de 2 décadas, na verdade, um há mais de 2 décadas e a outra quase 2 décadas. Então eu estou aqui com o pastor Johnson e a Neide Dawson. Então, sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Podem saudar o pessoal. Obrigado. É um prazer, é uma honra estar aqui, né, para a gente falar um pouco, conversar um pouco acerca de palavra que liberta e faz prosperar. Amém? É isso aí. Shalom, bom dia a todos que estão nos assistindo, a Ju, a galera dos bastidores. Nós estamos aqui para ter um papo muito bom sobre a palavra de Deus. Eu quero começar já com aquela perguntinha muito especial. Eu quero saber de vocês qual é a história de vocês com Jesus, né? Como foi que vocês receberam Jesus? Se foi de berço, como foi isso? Eu costumo dizer que quando meus pais se conheceram, namoraram, noivaram e casaram dentro da igreja, eu nasci também, né? Quase nasci dentro da própria igreja mesmo, né? Mas os meus pais me ensinaram que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então eu precisava nascer de novo. Ele dizia bem claro, entrar pela porta que todos nós entramos. A porta que é Jesus. Então, quando eu tinha 7 anos, eu entreguei a minha vida a Jesus, fiz dele o Senhor da minha vida e até agora nunca me desviei, nunca me afastei e sirvo ao meu Senhor com alegria e com amor. Amém. E você, Neide? Bom demais, né? Bom demais. Meus pais, eles se converteram, eu tinha 3 anos de idade. Então, desde essa idade, né, que eu sempre fui muito envolvida com a igreja local, de congregar, e fui conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra, mas eu acredito que a decisão também veio aos 7 anos, que aí comecei a ter entendimento, né, que eu era filha de Deus, que eu precisava de Jesus, e aí foi onde eu nasci de novo e fui batizada no Espírito Santo. Também nunca se desviou? Não. Nossa, bom demais. Sim. E hoje vocês são líderes da Igreja Verbo da Vida ali na Ceilândia, né? Mas a gente sabe que tem uma longa trajetória até chegar aqui. Sim, tem a historinha. Hoje estão aqui em Brasília, mas são naturais de Campina Grande, né? Então me conta como foi essa história até chegar em Brasília e até começar uma igreja aqui. Nós chegamos na Verbo da Vida lá em Campina Grande em 94, é isso mesmo, 94. Então em 95 fizemos o primeiro ano, 96 segundo ano, 97 eu fui para o interior da Paraíba, numa cidade chamada Serra Branca, e lá nós fundamos uma igreja lá e passamos 3 anos lá. Então voltamos seguindo a direção do Senhor e ficamos um tempo lá em Campina Grande. Durante esse período eu auxiliei o pastor João Roberto e depois eu comecei a ensinar no Rema em 2001 e aí fui praticamente para o Ministério Itinerante. E no Ministério Itinerante nesse tempo eu passava mais tempo, morava no mundo e visitava a casa, né, praticamente. Sim. Meu filho Joshua tinha 1 ano quando eu comecei a ensinar. E a gente sempre, durante muito tempo mesmo, só eu ensinava, a Neide ficava em casa cuidando dos meninos. Então, um dia a Neide me falou, nós já tínhamos a Jennifer, então a Neide me falou, por que não vamos para Brasília? Mas eu não queria vir para Brasília. Por que a gente não perde nada em Brasília? Por que tem que ir para Brasília? Porque minha família mora lá, tal, essas coisas todas. Esse é um lugar seco, né? Aquela sequidão. Inclusive a gente está na seca agora, né? Meu Deus. É verdade. Eu já tinha vindo aqui em Brasília ensinar no primeiro ano do Rema em 2004. Uau! Já tinha vindo ensinar. Aí que chega em casa, a Neide com essa história, né?
E eu fui, e aí, mas ela veio, eu digo, não, deixa, ela ficou quieta, né? E aí eu fui orar, e o Senhor falou comigo, ele disse, eu quero que você vá para Brasília. Eu disse, esquece, então, eu vou para Brasília, 2005. Continua a história, amor. Ainda bem que quando a gente aprende a palavra, né, a gente aprende a ter relacionamento com Deus como Pai. Né? Então, tudo aquilo que está no nosso coração, a gente conversa primeiro com Ele. Porque ainda que o outro não entenda, mas o Espírito Santo sabe como convencer, viu? Sem precisar de desgaste. É verdade. Então, foi justamente nesse tempo, né, que nós chegamos no Verbo da Vida e nos chamou muito a atenção a maneira como se ministrava a palavra, né? Essa realidade no Espírito. E mesmo sendo criado no Evangelho, né, e sempre congregando, sempre servindo, sempre tivemos um coração, né? Nos conhecemos assim na igreja. Foi meu primeiro namorado, meu primeiro amigo. Conta essa história. Peraí, parênteses. Vamos ter que abrir um parênteses aqui. Eu quero saber essa viagem história. No tempo. Sim, né? Mas pode viajar aí no tempo. Como foi que vocês se conheceram? Eu morava no Rio de Janeiro, né? Fui criada lá. Olha só. Mesmo sendo de Campina Grande, que quando meus pais, quando eu nasci em Campina Grande, eles foram morar no Rio de Janeiro. E o meu marido, ele estava em missão no Equador com os pais. Eles foram os primeiros missionários a fundar uma igreja lá, né, no Equador. E ele chegou em um ano, no outro ano, eu e minha família fomos morar em Campina Grande. E aí, quando eu fui para a igreja, conhecer a igreja, para congregar, né, a denominação que a gente fazia parte, quem foi me recepcionar, me receber, né, e já me conheceu cantando, né, lá. Aí, então, você já imagina, né, já chegou, nossa, que voz, precisa eu comecei a dar minhas cantadas, sabe aquelas cantadas, assim, de crente? De crente. Então, foi assim que a gente se conheceu, né, e depois... mais na frente, começamos a namorar e aí nos comprometemos. Então, o pastor Johnson que foi para o Equador, morou lá. Sim. É porque você falou meu marido, aí eu viajei aqui pensando que tinha um primeiro casamento. Eu fui para o Equador, então, eu tinha o quê? Uns 11 anos de idade, foi, né? Adolescente. Meus pais foram enviados para lá como missionários. E... Do Verbo da Vida? Não. De outra denominação. Legal. E eles fundaram uma igreja lá. E eles foram os primeiros missionários enviados em tempo integral desta igreja lá de Campina Grande, que a gente fazia parte. Que incrível. Eu tinha 11 anos nesse tempo. E aí fundamos, quer dizer, eles fundaram essa igreja, né? E nós voltamos 5 anos depois. Né? Aí algum tempo depois eu conheci essa abençoadinha aqui. Foi sua primeira experiência missionária, né? A experiência missionária foi quando voltamos. E aí, voltando então no tempo, né? Ela quis voltar no tempo, então, gente, voltando um pouquinho, volta no tempo. Ainda lá, quando vocês se conheceram. Querendo saber de tudo. Querendo saber de tudo. E eu sei uma coisa, que sempre tem dois lados da história, né? Se parar para conversar comigo e com o Thiago, cada um vai contar a sua versão da história de como a gente se conheceu. Então... o pastor já viu o Neidinho ali, né? Então agora é o meu lado da história, né? Quero saber. Então vamos lá. Eu cheguei lá na igreja que eu fazia parte, e lá estava aquela carioca, ela é de Campina Grande, mas tinha chegado do Rio, cantando. Sotaque, carioca. Rapaz, quando eu vi ela cantando, eu disse, vai ser minha. Vai ser minha. Já exercitou a fé, tá vendo? Aí o que acontece? Um amigo meu que estava do lado, ele olhou para mim, aí olhou para o restante da rapaziada, todo mundo está ali olhando ela cantar, né, com aquelas caras de... Aí ele disse, tu e o restante da rapaziada, todo dia deve estar dizendo a mesma coisa. Eu disse, não quero saber, vai ser minha. Né? Quando naquele mesmo culto, quando terminou o culto, eu já cheguei junto. Aí já comecei, né, claro que eu tive que afastar uns gaviões que estavam chegando perto, né, logicamente. E fui mesmo, fui o primeiro e único namorado dela. E continuo sendo durante todo esse tempo. Exclusividade. Continuo sendo namorado dela. Olha aí, rapazes, peguem a visão, rapazes solteiros.
Viu? Os meninos aqui dos bastidores. Isso. Quando vocês verem, já mira aí. Já vai em cima. O homem é que tem que ir pra caça. E a Neidinha viu ali ele se aproximando. Sim, até então, né? Eu sempre fui muito focada na igreja, focada nos estudos. Sim. Né? Nunca fui focada. Tinha quantos anos, né? Ela era focada na igreja e eu focado nela. 14 anos. 14 anos. 14 anos. Que bonitinho, adolescente. E aí eu entendi como normal, né? Essa recepção, esse carisma. Né? Sem achar que tinha algum outras coisas, né? Nem percebeu que tava caindo na rede. Nem percebeu, tá caindo na rede. E aí, como a gente era envolvido na igreja, né? Sempre estávamos juntos lá, no grupo de música, servindo lá nos departamentos. E o pastor era do grupo de música também? Na outra, nós saímos dessa denominação um tempo depois, né, e fomos para uma outra igreja, e eu cheguei a liderar o grupo de música, e eu faço uma zoada em alguns desenrola, eu não toco, eu faço zoada. Como diz Nordeste. Desenrolada aqui em alguns instrumentos, né, teclado, baixo, bateria, guitarra, flauta também, mas assim, só que eu sei que o meu chamado, embora eu possa trabalhar com música, mas o meu chamado maior não é esse não é o principal. Né? Mas quem realmente é chamado nesse ministério, nessa área, é ela. Né? Isso aí. Então, o Rema fez isso, né? Porque eu digo a ele que ele me enganou. Para me conquistar, ele estava lá no grupo de banda, né? Ele tocava e eu cantava. Então estava tudo bem. Em qualquer lugar você ia sempre encontrar a gente, né? Junto com os jovens, louvando e tal. Mas aí depois do Rema, aí veio o entendimento, a clareza, a revelação. E também eu já tinha conquistado, né? Então eu já posso sair. Olha só. Tá vendo como é? Esperto, muito esperto. E aí se conheceram, namoraram e casaram. Sim. Noivamos, e passamos 2 anos como noivos, nos preparando tudo, e nós casamos em outubro de 1992. Isso, 32 anos de casado nós temos. Vai fazer 33, né? Sim. Esse ano faz 33 anos em outubro. Porque eu tô com 32 e eu sou de 93. Então pronto, isso mesmo. O tempo que você tem de idade, nós temos de casados. Então, quando nós conhecemos o Ministério Verbo da Vida, a gente tinha 2 anos de casados. Foi em 1994. E aí, pronto, agora essa história ministerial aí, voltando. Agora volta para aquele... Serviram no Verbo da Vida, Isso. Neidinha começou a falar com o pastor sobre Brasília, né? O Espírito Santo foi tratando. É verdade. Então aí nós viemos para cá e passamos um tempo, a gente chegou a morar em Valparaíso, chegamos a morar no Candangolândia, em Valparaíso, e um dia o pastor Joselito, conversando comigo, ele disse: rapaz, queria te chamar para tu conhecer a igrejinha da gente lá do PSU. Era isso, igrejinha da gente lá no PSU. Tinha um pessoal que estava orando. E eu já tinha recusado alguns convites de alguns lugares para participar, para pastorear, para liderar. Eu tinha recusado, alguns deles eu tinha recusado porque o Espírito Santo disse para recusar, porque por mim eu tinha aceito. Acredito. E então nós fomos, um dia foi eu e a Neide, nós fomos lá, né, com o pastor Joselito, ele nos mostrou o local, apresentando as pessoas, e foi quando Deus disse: é aqui. Aí eu disse: é aqui o quê? É aqui que eu quero você. Quero você nessa igreja, pastoreando aqui. E aí a gente começou com muitos desafios, muitos mesmo, né? Lá no PSU. E era naquele final da P4. Né? Uma igrejinha pequenininha, né? Ela era sozinha assim no lote, né? Tinha um lixão na frente da igreja. Todo mundo jogava o lixo lá. Era uma chácara, né? Era. E aquela cerca de arame farpado que estava o tempo todo caída lá, e eu ia lá, levantava, colocava, pouco tempo depois caia de novo. Foi o nosso desafio, né? Todos sentimos. Às vezes chegava, era cachorro querendo entrar dentro da igreja.
Cavalo. Nossa, Teve uma vez. cavalo, Não, gente. teve uma coisa, um episódio interessante. Uma certa vez, o diácono estava servindo a ceia, né? Servindo a ceia, e tinha uma porta assim lateral. E quando ele estava servindo, ele olhou. Rapaz, ele segurou, ele mandou o mesmo, segura, toma, segura aí. Por quê? Que tinha um cavalo que estava entrando na igreja. Eu costumo dizer que os nossos diáconos, ele tinha duas funções. Ele recebia as pessoas, né, tal, mas também ficava na porta para assustar De vigia, qualquer né? bicho que quisesse entrar na igreja. A gente já matou até cobra lá dentro. Meu Deus. Foi o início mesmo, né? E assim, era desafiador, mas ao mesmo tempo era bem divertido. A gente se divertia com tudo. Tudo. Se não for né? divertido, não é fé, né, Ju? A vida com Deus é assim, né, gente? Então, passamos lá uns 3 anos, depois fomos para o ProDF. No ProDF passamos 2 anos, né? Sim, 2 anos. 2 anos, né? ProDF. Isso. 2 anos. Sim, 3 na chácara. Isso, 3 na chácara, isso. 2 no ProDF. Ali ainda chama ProDF, vocês sabem? Não sei. Chama, né? E então, depois a igreja cresceu e eu ainda ficava meio receoso de sair de lá, né, e alugar algum local maior. Até que um dia depois do culto, uma mãe entrou em contato comigo e disse: pastor, o caso está sério. Aí eu pensei, o que foi? Né? Disse, não, é porque na salinha lá no departamento infantil, meu filho estava lá dentro, né, com a salinha. Aí o menino chegou em casa dizendo: mãe, pastor tem que sair dali. Por quê? Hoje tinha tanta criança que eu quase tinha entrando dentro da geladeira. Né? Foi por pouco que eu entrei dentro da geladeira, porque tinha menino demais. Então foi aí que eu digo: rapaz, então a gente tem que sair mesmo. Então nós saímos e fomos para onde hoje nós estamos, que é na QNM 19, né, Conjunto A, a Ceilândia Sul. E fica em frente, né, ao Açaí. Sim. Né, o Açaí. E pronto. Então chegamos lá em 2013, foi 2014. Não, 2013. Então é onde nós hoje estamos. Uau. Vamos voltar mais um pouquinho. Aqui a gente vai assim, vai lá na frente, volta. Perfeito. Eu sei que o senhor tem uma história aí que fugia do chamado. Como é que era isso? Um pastor que fugia, que não queria ser pastor. Jonas? Jonas, é você. Sempre que eu vejo a história de Jonas, eu lembro de mim. É o seguinte, nós já éramos casados e ela trabalhava e eu trabalhava também, nós temos os nossos empregos. E eu sou filho de pastor, né? Meu avô também, ele antes de falecer passou um bom tempo tendo as funções pastorais também. Então já era uma coisa bem ministério. Mas eu só vi o lado negativo do ministério. Sim. Eu só vi a parte ruim. Felizmente é um pouco comum, né, com filhos de pastores. E porque a gente, como filho de pastor, a gente muitas vezes vê coisas que nem todo mundo da igreja vê. Sim. Né? E coisas que a gente nem queria ver, mas acaba vendo. Não dá para desver, né? E eu só queria saber desse rapaz, qual o problema? Eu vou para a igreja, sento lá, assisto o culto, entrego meu dízimo, minha oferta, minha adoração ao Senhor, recebo a palavra e, puxa vida, depois bota a Bíblia debaixo do braço e vamos embora. Pronto, acabou, sem problema nenhum, não tem problema com isso não. Beleza, tranquilo. Mas o Senhor tinha me dito quando eu tinha 7 anos, que eu tinha esse chamado ministerial. Mas eu fugia tanto, então o que eu fazia? Eu procurava espalhar mesmo para o pessoal, né? Dizia bem claro: rapaz, se Jesus quiser que eu seja pastor, ele tem que me chamar 10 vezes. Na 11ª eu ainda pergunto: tem certeza? Tem isso também. E eu não queria saber de jeito nenhum. E liderava louvor, olha, qualquer outra, menos pastorado. E um dia eu estava vindo do trabalho, eu estava sem carro nesse tempo, eu estava vindo do trabalho, vim de ônibus, desci e caminhava alguns metros para chegar na minha casa, numa determinada rua, que esqueci alguma coisa? Não, né? Se eu esquecer, tu me lembra. Tá bom. Então, numa determinada rua, eu ia passando por um lugar que tinha uma relva bem baixa, muito baixa, não tinha ninguém na rua, ninguém mesmo. E lá eu ia andando e do nada assim eu ouvi uma voz.
E essa voz, ela saía de todos os lados. Era como se eu tivesse mergulhado nessa voz. Eu ouvi com voz, com meus ouvidos físicos. Chama-se o dom de discernimento de espíritos, que é aquela capacidade de ver ou ouvir no âmbito espiritual. E eu ouvi uma voz claramente autoritária, forte. Do nada, simplesmente disse: por que é que eu tenho que te chamar 11 vezes para ser pastor? Rapaz, eu dei um pulo para frente. Olhei, não vi ninguém, sabe? Não vi ninguém. Tava lá, grama baixa, não tinha ninguém na rua. Naquele horário não tinha ninguém. Eita. Quando eu voltei para caminhar, achando que tinha sido coisa da minha cabeça, a voz continuou: eu só te chamo uma vez e você me obedece. Eita. Aí eu, na hora, eu respondi: claro, com certeza, que foi que disse Simeão. Uma chamada que a gente diz lá no Nordeste, batida de pino mesmo, né? E então, desde aí, então eu disse: bom, então já que ele quer isso, é isso que eu vou fazer, né? Já que é o que o senhor quer, é isso que eu vou fazer. E entrei nesse ministério, entrei nesse chamado, né? Ainda sei que eu tenho muito que aprender. Todos nós estamos nessa fase de aperfeiçoamento. Eu costumo dizer dos meus alunos que quando você entra no chamado, é como se você entrasse na escola do Espírito Santo, senta lá e você não se forma nunca. Você está sempre aprendendo. Está sempre aprendendo. Né? É verdade. Foi isso que aconteceu. Amém. Neidinha também fugiu um pouquinho desse chamado, assim, com relação à música e tudo. Como foi, assim, sua história com o Rema? Como Deus tratou essa questão de chamado na sua vida? Então, como eu sempre fui envolvida nessa área, né? Até por estar servindo na igreja, sempre que precisava, eu estava ali, louvando ao Senhor através da música, né? Sim. E assim foi minha vida. Mas eu sempre desejei ter um conhecimento da palavra. Uhum. Porque nós sabemos que a adoração não é música. A adoração hoje nós sabemos que é um estilo de vida. Sim. É você reconhecer quem você é, a quem você pertence, o propósito para o qual nasceu, né? E Amém. eu sempre tive esse desejo de conhecer mais o Senhor e a palavra. E foi no tempo que eu conheci o Rema, né? A gente foi congregar lá. Eu tive a oportunidade de fazer o seu treinamento Rema. Uma das matérias que me chamou muito a atenção, né? Tanto a mim como meu marido, tocou muito, foi Realidades da Nova Criação. Essa é a que marca os alunos. Meu assim, Deus, né? Então, a gente pegou um tempo bom, acredito que a gente foi da terceira turma, foi Pastor Band, foi Mama Jane, né? Tinha a Alexandra, né? Que hoje está na França, missionária. Sim. Então, Guto, né? isso. Também, né? Então, nós tínhamos bons professores e cada matéria, né? A gente nos surpreende. Então, como a gente foi criado na igreja, meu Deus, como é importante a gente ter conhecimento, né, do reino a que nós pertencemos. E isso só veio somar. Porque aí, quando você louva ao Senhor, você faz isso com entendimento. Você adora aquele a quem você conhece. Uhum. É diferente você adorar ou cantar por cantar, né? Então, isso fez toda a diferença na minha vida. E, então, eu sempre servi nesses bastidores e o conhecimento agregou muito, porque aí o Senhor começou a trazer para mim, né? Teve um tempo que eu disse ao Senhor: Pai, eu não tenho chamado nos dons ministeriais para ensinar a palavra. Deixa eu te louvar do jeito que eu sei, né? Deixa, tá muito bom para mim. Jonas eu amo também, o Senhor, olha. E eu lembro que um dia eu fui para o culto e tinha uma professora do Rema lá, a Sâmia. Sim. Ela estava ministrando em Taguatinga, né? E parecia, porque quando eu falei com o Senhor, eu não falei com voz audível, foi dentro de mim, no meu coração. Uhum. Nem conversei com meu marido sobre isso, mas eu tinha dito: Pai, me deixa adorar o Senhor e louvar, né, com a minha vida, do jeito que eu sei, mas eu não quero púlpito, não. Não quero ensinar, não. E aí, em pensamento, isso, conversando com o Senhor, a Sâmia parecia que estava me ouvindo. Porque Sâmia é uma professora, né, ungida, né? A gente teve a oportunidade, ela foi uma das nossas professoras também. Uhum. E aí o Senhor falou: por que você pensa que eu só vou, que você só vai me servir nessa área? Eu tenho muito mais para você. E aí começou a falar tanta coisa que eu disse:
Aí não tem como, né? O Senhor fala, a gente se rende, é quebrantado, né? E entende que o plano dele sempre é perfeito e é o melhor para nós. Sim. E foi aí onde eu comecei a ter uma consciência, né? Além de ministrar com a música, ministrar a palavra. E aí, depois de um tempo, então, você foi chamada para dar aula no Rema. Sim, em 2008. E começou já com a matéria Vida de Louvor? Sim. Desde 2008 Sim. até... Uau, quase 20 anos, pouco mais de 15, né? Dando aula da matéria Vida de Louvor. E o senhor já dava aula há um tempo, né? Eu comecei em 2001. Eu lembro que eu comecei a matéria Caráter de Deus. Sim. No segundo ano do Rema em Paulista, eu lembro bem mesmo. E ensinei lá, e aí ensinei várias matérias, algo em torno de 19 matérias, já ensinei isso, 19 matérias. Claro que eu tenho as minhas matérias prediletas. Sim, todo professor tem, né? Exato. Mas estamos disponíveis para ministrar qualquer uma, seja o que for entregue, né? Mas vocês diriam que são suas prediletas? Eu sabia que ia perguntar. Minha matéria predileta é Vida de Prosperidade, como ser guiado pelo Espírito. São as duas matérias que eu amo, gosto mesmo para valer. Volta e meia eu estou lá ministrando na nossa igreja em cima dessas matérias. Sim. Né, como ser guiado pelo Espírito e Vida de Prosperidade. Muito bom. Ali sentadinho como aluno, você já se imaginava como professor? Ou já estava tratando algo ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro na nossa formatura, lá em Campina Grande, eu estava sentado como aluno, né, naquela beca vermelha, sim, bonita, né? A formatura aqui é dia 6. Dia 6 de dezembro. 6 de dezembro, gente. 6 Sim, de dezembro. 6 de É uma linda festa, né? Festa da palavra, do Espírito. Vai agendando, né? E naquela época lá em Campina Grande tinha muitos professores lá. Então, até hoje. A sede, né? E aí a gente sentava lá, era o seguinte, os professores entravam depois. Entravam os alunos, né? A mesa, depois os alunos e depois os professores. Então, começou a entrar os professores com aquela beca preta, né? Entrando e se posicionando lá no palco. E aí eu bati o meu amigo, tá do lado, eu disse, eu vou estar ali. Logo vou estar ali. Eu disse, ali aonde? Como professor do Rema. Uau. Aí ele olhou para lá, olhou para mim, olhou para lá de novo, olhou para mim, olhou para lá. Quando voltou para mim, disse, só disse isso. E 3 anos depois eu estava entrando com o professor. Olha isso, lá, né? do jeito que eu falei. Algumas vezes as pessoas acham que só porque Deus quer já vai acontecer. Não necessariamente. Você precisa também usar a sua fé para tornar possível aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida. Sim. É verdade. É simples assim. Deus, ele revela a vontade dele, mas cabe a você seguir as instruções e muitas vezes usar a fé para que aconteça aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida, né? É o que eu penso. É verdade. E outra questão, né? Às vezes as pessoas acham que é um problema almejar certas coisas. Mas se Deus tem um chamado na sua vida para o púlpito, não é um problema você almejar verdade, isso, não. É verdade. O problema é focar nisso e fazer disso, né? Sim, o problema é porque as pessoas, muita gente não pensa, não muda um pouco o foco. Rapaz, pensa comigo, você está servindo ao rei. Então, o que há de errado você desejar servir o rei? É um privilégio servir o rei. É um privilégio servir aquele que deu a vida por nós. É uma honra. É verdade. Na verdade, a gente deveria desejar e para valer. É verdade. É verdade. Amém. De maneira assim, completa, o que vocês diriam que o Rema fez na vida de vocês? Começando por Neidinha. Olha, o Rema é um diferencial. Porque não é uma escola natural. O Rema é uma escola sobrenatural. E uma das coisas que me marcam, né, que eu acho extraordinário, é que todos aqueles que nasceram de novo e têm um desejo de crescer no conhecimento, têm a oportunidade de aprender essa nova vida que tem em Cristo, né?
E a outra coisa, a simplicidade dos professores, as unções diferenciadas. Você é tocado pela unção do mestre, você é tocado pela unção profética, você é tocado pela unção pastoral, você é tocado pela unção do evangelista, você é tocado, né, pela unção do apóstolo. Então, assim, a gente vê essas unções em operação. Sim. Só que de forma tão simples, trazendo o conhecimento da palavra para cada aluno, e a gente percebe que não é algo inalcançável, mas que você está na sala de aula, você já vai aprendendo e já vai colocando em prática na sua vida e já vai desfrutando dos resultados da palavra, já vai provando dos frutos. Então, é um diferencial, né? Como pais, nós pensamos sempre no melhor para os nossos filhos e nós queremos investir, né? Investimos na vida deles e investimos pesado para que eles tenham um bom conhecimento natural, tenham uma profissão, né? Tenham uma oportunidade de ser bem-sucedido na vida. Mas, sabe, sem base espiritual, de nada vale a pena. Né? Um dia, nós somos tão gratos pelo Rema, porque esse conhecimento faz com que o nosso comportamento, a nossa linguagem mude. É verdade. Né? Começamos a renovar a nossa mente com os pensamentos de Deus ao nosso respeito, né? Quem nós somos, o que temos e podemos nele. E isso afeta a nossa vida, a nossa geração, a nossa família. Né? Hoje nós temos o privilégio, né, de ter os 2 filhos já formados no Rema, porque o entendimento que nós tínhamos e temos. Um dia, né, sentada com minha filha, eu disse, olha, você pode escolher a faculdade que você quiser, né, isso vai ser aqui para a sua vida, né, a profissão, mas de uma coisa, eu e seu pai, a gente faz questão, é que você tenha um fundamento espiritual, porque o fundamento espiritual, ele é eterno, e é o que vai sustentar a sua vida. Nenhuma faculdade natural sustenta a vida de ninguém. A gente vê muitas pessoas bem-sucedidas, como profissionais, bem-sucedidas financeiramente, mas por não ter a base, a palavra como alicerce, não consegue resistir quando as tempestades vêm. Sim. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra, tendo conhecimento, né, de quem fala, tendo um relacionamento com Ele, com Jesus, a palavra se torna viva para nós, vida para nós. E aí nós entendemos como autoridade de Cristo que nós podemos mudar qualquer situação, falando o que a palavra diz. Né? Isso tem tudo a ver com essa vida de louvor, né, da matéria. Você ter esse entendimento, a mentalidade de filhos. Amém. E não a mentalidade de escravo, não a mentalidade de impossibilidade, de pecador. Não, tudo é possível ao que crê. Sim. Então, quando essa palavra é ensinada no Rema, ela vem com muita força, por causa da unção. E sabe que também me admira muito no Rema é os bastidores. Porque a gente já entra naquela atmosfera do céu, naquele ambiente de oração, de intercessão. A gente vê os diretores, os professores envolvidos, servindo os alunos. É verdade. Igreja, família, sabe? É na prática. Ninguém está ali para ser estrela. A estrela é Jesus. A nossa intenção como professores é que cada filho de Deus cumpra o propósito para o qual ele nasceu. Sim. Com entendimento, né? Então a gente já entra naquele, tanto o professor como o aluno, ele já chega para dar aula, ou ele já chega para assistir a aula, ele já percebe que aquele ambiente não é um ambiente natural, porque tudo é gerado pela oração. É verdade. Tudo é gerado pelas declarações de fé. Isso faz toda a diferença, né? É verdade. Cada aula que a gente tem. Senhor pastor, o que diria que o Rema fez na sua vida? O Rema é um divisor de águas na vida de todo cristão. E ele, como a Neide já falou, né, é um acréscimo realmente de sabedoria, de conhecimento. E eu sei que há pessoas que fazem curso de teologia, e glória a Deus pelos cursos que existem, pelas escolas que existem, né, são escolas maravilhosas também, mas o Rema é um diferencial bem distinto, porque ele ensina a vida cristã como ela realmente é. É o que eu vejo no Rema. Amém. A Neide estava falando dos filhos, né? Queria contextualizar aqui, né? Que eles têm 2 filhos, o Joshua e a Jennifer. E queria também perguntar de onde vem essas origens de nome americano, gente. Dawson, Joshua, Jennifer.
Tem É com alguma... você. Acho que eu fiz uma pergunta complexa. A maioria dos filhos de Nordeste já é uma questão de cultura, né? A maioria dos filhos nordestinos tem esse nome mesmo. Tem nomes americanos, ingleses. Interessante que o nome Joshua vem do hebraico, né? Quer dizer, Josué. Olha. E normalmente o pessoal escolhe. Eu acredito que é mais cultura nordestina mesmo, né? Dessa forma. Sim. Jennifer, Catherine, Joshua, Kesley. Mas o sobrenome Dawson foi por acaso? O senhor não tem nenhum... Não, isso aí também, meu pai, né? Johnson Dawson. Né, foi uma coisa que ele colocou esse nome também. Como diz, filho de nordestino. Na verdade, isso já veio do pai dele, né? Colocou o nome dos filhos, nomes americanos. É tanto que quando ele chega, o pessoal faz até uma gracinha. Uma certa vez ele foi ensinar em Aracaju. Aí o Canrobé, né, que é o presidente, ele mandou o nome dos professores, né, que iam ensinar lá na escola. E aí, quando o diretor viu Johnson Dawson, o diretor, meu Deus, Canrobé, como você faz isso comigo? Eu vou ter que arrumar um intérprete. Você enviou um americano pra cá. E aí Canrobé riu, né? Isso é realmente um americano, né? Da América do Sul, está indo para aí. Então, assim, foi já uma influência dos pais dele, do pai dele, né? Sim. Colocar o nome dos filhos. Mas quanto aos nossos filhos, já o Joshua foi Deus. Deus falou. Foi específico. Então, na época que o Senhor, eu não consegui engravidar. Então, nossa vida é uma vida de milagres, né? Milagre atrás de milagre. Uma vida de fé. E eu lembro que numa dessas reuniões na nossa casa, onde nós estávamos lá no início da igreja, né? Depois que fizemos o rema, o Senhor falou nos deu uma promessa acerca desse filho que viria, né? E nós estávamos ali orando em outras línguas, né, na linguagem espiritual, e todo mundo conectados no espírito. E aí a mãe do pastor Tadeu Borba, sim. Tiago Borba, Tadeu é o pai, né? A esposa de Tadeu. A Rita, né? Eles sempre foram muito envolvidos com a igreja de oração. E ela disse assim: quem estiver conectados no espírito recebeu. Quem estiver discernindo, recebeu o nome da criança, porque Deus deu. Olha. E aí, né, tal. Depois disso a gente foi cultuar o Senhor. E aí meu marido chegou para mim e disse: amor, Deus falou comigo o nome do nosso filho. Então a gente já tinha convicção que seria um menino. E muito Deus deu a ele o nome. Aí ele disse, porque como pai, olha o nome que... Eu vou revelar, mocinho. O nome que ele disse que ia colocar nos filhos era Johnston, certamente para aparecer, né, com o nome do pai. Ou John Hanson. Johansson, é. Aí eu né? Meu Deus. Ele disse, olha, então eu vou ter que simplificar, vou ter que chamar de Tom. A vida tentando explicar o nome. Então quando ele chega para mim dizendo, olha, o nome, Deus me deu esse nome, Joshua. E até então, o que você acha? Eu disse, graças a Deus. Me salvou. E aí depois a gente foi ver o significado, né? E a gente viu que então, desde o ventre do Senhor sempre foi direcionando, né? Acerca dos nossos filhos, o nome. Já a Jennifer não. A Jennifer, foi pra combinar com o Joshua, né? Eu acho que a Jennifer Deus deixou. Eu vou deixar ele escolher o nome da filha, né? Já que eu dei o nome do filho. E aí também, Jennifer. É bom que se eles tiverem chamado lá para as Américas ou para outros países assim, né? Facilita. É interessante que ele colocou Jennifer Catherine. Olha. Catherine. Mas Catherine foi a Catherine como ia perguntar isso. Sim. Ela é uma grande evangelista americana. E eu tenho um grande respeito em relação à vida que ela me deu. Uma bênção, realmente. Então, em homenagem, eu coloquei Jennifer Catherine. Uau. Poderoso. Sim. Muito poderoso. E nesses anos aí no ministério, como vocês me diriam que foi equilibrar essa vida familiar com a vida ministerial? E aí? Pode ir. Então é um desafio, né? Mas glória a Deus pelo fruto do Espírito. Amém.
Porque aí a gente vai aprendendo a ter moderação. Eu sei que no ministério a gente renuncia a muitas coisas. Sim. Né, para poder estar ali servindo aos filhos de Deus. E como pais, como ministro, temos que ter toda uma atenção em relação aos nossos filhos, porque pelo fato deles estarem conosco na igreja, no ministério, mas eles são indivíduos, né? Eles têm as necessidades dele, eles precisam de um pai e de uma mãe presente. Sim. Então a gente sempre procurou envolvê-los, né, em tudo que a gente fazia. Quando ia fazer uma viagem, levava junto. Às vezes João estava ensinando no Rema, né? Os diretores mandavam buscar a família. Muito bom. Então, assim, Deus sempre foi muito gracioso conosco, para que nada nos faltasse, né, amor? O que o senhor diria que fez diferente? Porque o senhor falou agorinha, né, que teve um pouquinho de dificuldade de lidar com a vida ministerial que o seu pai teve. Então, o que o senhor diria, assim, que fez diferente para os seus filhos? Na verdade, não é que eu tive dificuldade de lidar, a questão é essa, que da minha visão, eu passei a ter eu tinha uma visão muito negativa do ministério, né, do ministério pastoral. Mas então, o que eu procurei fazer com os filhos é procurar suavizar ao máximo, né, nunca trazer problemas da igreja para casa, ou coisa parecida, né. E assim, um ponto que eu segui real, que foi justamente você colocar as prioridades. Alguém já falou e eu concordo, o sucesso no ministério não compensa fracasso no lar. Então, primeiramente vem a família. Sim. Esposa e filhos, ministério depois, chamado, trabalho, igreja, depois. Mas primeiramente vem a família. Então, procurei focar dessa maneira. Graças a Deus, fomos bem-sucedidos. Deu certo, né? Eles estão aí acompanhando vocês na igreja. Terminaram o Rema. Bom demais. Não tem preço, né? Você vê a sua família crescendo na palavra, seus filhos tendo suas próprias experiências. Porque uma das coisas que eu e meu marido, desde criancinha, a gente ensinava que Deus é um pai e eles precisavam ter um relacionamento com Deus, como pai. Para não viver uma vida dependente, né? Dos pais naturais, porque os pais naturais eles são limitados. Sim. Mas o pai sobrenatural, o pai eterno, sempre está disponível para suprir, né, as necessidades, para ouvir as orações. Então eles começaram desde criança a ter essas experiências e eles foram crescendo em fé. Então, como é importante esse conhecimento que vem da palavra, né, onde nós aprendemos no Rema, e como isso influencia a realidade da família. E aí eles vão percebendo que nós não vivemos uma religião. Sim. Porque ser religioso é fácil, você tem uma vida na igreja e tem outra fora. Mas quando você aprende a ter um relacionamento com Deus como pai, entendendo que você é a morada de Deus, que o Espírito Santo está ali, e começa a viver segundo o padrão da palavra, você vê os resultados da palavra, né, na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos. E não tem preço isso. É verdade. Tanto é que a gente estava conversando, né, antes do podcast, antes de começar a gravação, e vocês falando do casamento da Jennifer, né, que foi agora em junho. Nossa, caçula. Junho ou julho? Já me confundi, julho. Foi agora em julho e foi milagre atrás de milagre, né? Provando da fidelidade de Deus, do conhecimento dessa palavra, da fé, né? Todas as áreas. Em todas as áreas. Podemos experimentar. Amém. Então, caminhando para um outro bloco do nosso podcast, a gente sempre faz algumas perguntas da matéria que os professores estão lecionando, né? Para contribuir com o conhecimento para os nossos alunos, nossos graduados e também quem mais assistiu o podcast. E aí eu queria fazer algumas perguntas para a Neidinha agora, sobre a matéria Vida de Louvor. E a primeira eu queria perguntar assim, qual você diria que é a maior dificuldade que as pessoas têm de viver uma vida de louvor diariamente? Eu acredito a falta de conhecimento, né? Porque muitas vezes quando se fala vida de louvor, as pessoas atribuem aqueles momentos de música na igreja. Né? Sim. Onde se louva a Deus com canções. Sim. Mas nós entendemos que a verdadeira adoração não é a música. A música é um instrumento. É um veículo onde a mensagem é transmitida, né? A mensagem da palavra. E
E aí, quando nós entendemos que essa vida de louvor, né, eu até digo aos alunos, olha, se Deus ele quisesse ter momentos conosco, ele não teria nos escolhido para ser a sua casa. Eita. Então, se ele nos escolheu para ser a casa dele, é porque ele quer ter uma vida em comum conosco. Ele é um Deus de relacionamentos. Então, ele quer ter essa comunhão conosco. E ele nos criou para isso. Ele nos criou para a comunhão. Então, quando nós conhecemos aquele a quem adoramos, é fácil viver uma vida de ações de graças. E quando a gente não tem esse entendimento, é muito fácil ser influenciado pelas coisas que vê, pelas coisas que sentem. Então, no lugar de dominarmos sobre as emoções, dominarmos sobre os pensamentos, nós acabamos sendo dominados por eles. Sim. Mas quando o entendimento chega, né, de quem nós somos em Cristo, a quem pertencemos, nós somos o templo dele, ele habita em nós. Nós entendemos que a sua palavra é a nossa realidade, então a gente já não vai viver segundo os padrões terreno ou sendo guiado pelos nossos sentidos naturais. Nós vamos ser guiados pelo Espírito como filho de Deus. E aí já começa um comportamento que vai glorificar a Deus, uma linguagem que vai glorificar a Deus, vivendo segundo a palavra. Amém. Né? E qual conselho você deixaria para quem quer viver essa vida de louvor mesmo, praticar? Conheça o Senhor. Nós, na nova aliança que nós fazemos parte, Jesus deixou bem claro, vem o tempo e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Então, Jesus já estava anunciando essa nova aliança, que ele veio para fundamentar, inaugurar essa nova aliança, que essa aliança era uma aliança de relacionamento. E não era uma aliança a partir das obras, Sim. da nossa força, ou, né, dos nossos... Não, é uma aliança no Espírito. Então, para isso é necessário nascer de novo, para ser filho de Deus. E a partir desse entendimento, dessa posição, desenvolver com ele um relacionamento, conhecer Deus como Pai. Amém. E aí, uma vez que a gente vai conhecendo a Deus, o entendimento, a clareza vai chegando, é fácil a gente desenvolver uma vida de ações de graças, porque a gente vai reconhecer o Senhor em tudo. Verdade. Mesmo nos momentos mais difíceis, né, uma vida de louvor, você vai adorar o Senhor independente das circunstâncias. Porque a nossa realidade não é terrena, não é natural, é no Espírito. E no Espírito, né, Jesus deixou bem claro, a palavra, ela diz que nós já somos mais do que vencedores. Porque Ele venceu por nós. E essa é a vitória, né, que vence o mundo, a nossa fé na palavra. Então, a vida de louvor, ela é expressa pela nossa fé. Amém. Então, a linguagem do louvor é a linguagem da fé. Nós cremos no que a palavra de Deus diz e vamos falar o que ela diz, pensar nela, meditar nela, né, dia e noite. Então, ela precisa estar perto de nós, na nossa boca e no nosso coração, porque o milagre que nós precisamos está na palavra. E essa palavra tem que habitar ricamente dentro de nós, para que a gente possa ser salvo todos os dias por essa palavra. E essa vida que agrada a Deus, é uma vida onde Ele é glorificado, não somente através das nossas palavras, mas de uma vida de temor, uma vida de santidade, uma vida onde nós reconhecemos a presença dEle em nossas vidas. Amém. E Pastor Johnson, quando o assunto é manifestações do Espírito, muita gente tem medo, né? Por quê? Eu diria que o principal inimigo daquele que nasceu de novo é a falta de conhecimento. Eu acredito que é isso que faz a diferença, o conhecimento que a pessoa tem. Paulo, quando ele começa a falar sobre os dons, uma das coisas que ele diz é: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, através do conhecimento que nós aprendemos quem somos, o que temos e o que podemos fazer. Algumas vezes tem alguns alunos que não gostam, eles se sentem, como diria, intimidados. Eles acham que só quem pode ser usado por Deus nos dons é aquela pessoa que é super, ultra, mega pra lá de consagrado, né? Sim. É o pastor, é o profeta, é o evangelista. Muitas vezes eles não entendem que uma pessoa, um crente que não tem um chamado ministerial nos 5 dons, ele pode ser usado em qualquer um dos dons alistados.
Mas por que eles não entendem isso? Porque não sabem, não conhecem. Você vê, só trazendo como exemplo, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, a Bíblia nos chama de prósperos, a Bíblia diz que somos ricos, somos curados, somos ungidos, somos libertos. Estamos assentados nos lugares celestiais, pisamos na cabeça de Satanás, temos autoridade sobre todo o poder das trevas. Mas apesar disso, muitos cristãos estão debaixo de uma opressão maligna muitas vezes. E por que estão debaixo, sabendo de tudo isso? A resposta está quando, por exemplo, a gente vê lá, né, saindo um pouco ainda do assunto, falando sobre, depois volta sobre manifestações. Quando o faraó escravizou o povo de Israel, ele disse: o povo de Israel é maior e mais forte que nós. Vamos usar de astúcia para que ele não se junte com os nossos inimigos. E aí eles escravizaram os israelitas. Como é que eles conseguiram escravizar um povo? Como é que um povo menor e mais fraco conseguiria escravizar um povo maior e mais forte? Falta de conhecimento. É verdade. Sobre isso também, eu vou trazer até algo aqui. Eu vi uma certa vez foi no Instagram, foi numa rede social, não me lembro qual foi. Um desenho, né, que tinha um leão comendo uma presa e 2 chacais atrás dele. Via-se que os chacais queriam roubar a presa do leão. E aí os chacais confabulando entre si. E aí um chacal disse pro outro: tu sabe que ele tem força e ferocidade suficiente para acabar com a manada inteira da gente, né? A gente só são 2. Ele tem capacidade de uma manada inteira acabar com a gente. Aí o outro disse uma coisa que eu digo: pronto, é desse jeito. O outro disse: é verdade. Mas será que ele sabe disso? Essa que faz a diferença. Né? Então, voltando para o assunto das manifestações, muitos crentes eles ficam intimidados, porque eles sempre acham que pessoas que são usadas são aquelas pessoas que estão, digamos assim, já com o pé no céu. Né? Já tal. Quando na verdade Deus usa qualquer um que se coloque disponível para abençoar os outros. É verdade. É isso mesmo. E como que nós podemos nos tornar assim sensíveis mesmo para as atuações do Espírito Santo no nosso dia a dia? Eu creio que a oração em outras línguas é o que abre o portal, se é que eu posso dizer assim. De maneira figurada, né? Para a manifestação de Deus. A oração em outras línguas, a pessoa vai ficar mais sensível ao voz do Espírito e a meditação constante na palavra de Deus. Porque é a meditação na palavra de Deus que nos coloca no controle daquilo que a gente pensa. Deus não domina sobre as nossas mentes. Deus não domina. O diabo quer dominar, mas Deus não domina. Quem manda na sua cabeça é você. Então, eu creio que a oração em outras línguas e a meditação na palavra que faz esse controle são fatores que contribuem muito para que a pessoa possa se colocar disponível para Deus operar os seus dons. Ao longo desses anos aí ensinando, tem algum testemunho que o senhor lembra marcante de algum aluno? Tem vários, né? Imagina. Tem vários. Eu estava ensinando em Caruaru. Eu lembro bem, já faz algum tempo. E uma jovem terminou a matéria e uma jovem chegou para mim. Eu estava sentado, estava esperando o pessoal que ia dar para dar carona para ir para casa. E uma jovem, ela chegou para mim e disse: pastor, eu acho que eu tenho a palavra de Deus para o senhor, mas eu acho. Aí eu disse: pode falar. E se eu errar? Disse: não tem problema não, eu te corrijo. Sem problema. Né, pastor? Eu digo: Rapaz, ela começou: então, vamos lá. Ficou meio sem graça e tal. Eu acredito sim, pastor, que aí ela começou a falar algumas coisas que eu tinha falado só para Neide, não tinha falado para ninguém, mostrando através de uma palavra de conhecimento algo que Deus tinha conversado comigo e mostrando também que era o tempo que isso iria acontecer, né? E eu fiquei maravilhado, porque é tão bom ver quando os alunos entendem, né? e fluem naquilo que aprenderam, né? Ela terminou aí e disse: e aí, pastor? E Deus, minha filha, perfeito, valeu. É isso que faz a diferencial no reino, exatamente. Né?
esse ambiente da palavra. Exatamente. Essa liberdade, porque existe essa interação entre professor e aluno e essa humildade de receber, independente de quem, entendendo que é o Espírito que faz. Exatamente. Isso é maravilhoso, né? Inclusive, na sua matéria tem também testemunho, você lembra? Assim? É como eu digo, Rema é um ambiente de milagres. Então, como o professor, ele tem todo um conteúdo para dar, mas ele deve estar, né? Pelo menos eu falo através da minha experiência, né? Cada um tem sua forma, mas sempre se colocar disponível para ser inspirado. Porque quem conhece os alunos é Deus, é o Espírito. Verdade. Então, eles chegam ali de realidades diferentes, com necessidades diferentes. Tem muitos ali que precisam de milagre para hoje, né? Já tentaram bater em tantas portas e usa o Rema é a última porta, e glória a Deus porque vão, né? Sim. Porque chega no lugar certo. E aí eles recebem a palavra e imediatamente eles já colocam essa palavra, eles aprendem, eles já vão praticar e eles experimentam do milagre que a palavra produz, né? Eu lembro que vai entre vários milagres que foram contados, tem um de uma aluna que ela ficou internada, teve um problema de saúde e os médicos se reuniram e falaram para ela que ela ia ter que aprender, ser reeducada a viver sobre 4 rodas. Nossa. Era um problema seríssimo na coluna. Não é fácil, né? Ela jovem, 20 e poucos anos. 2 rodas, né, no caso, que cadeira de roda. Isso. Sim. E aprender, né, a viver a vida assim. E ela tinha, né, ela estava aprendendo no Rema a palavra, a autoridade, como desenvolver essa vida de louvor, esse ambiente onde Deus se manifesta, onde Ele habita e se manifesta, né, com todo o seu poder e glória. E ela disse que não recebeu aquela palavra como definitiva. Amém. Porque ela acreditava na palavra de Deus como a realidade dela. E ela disse que trouxe uma caixinha de som enquanto ela estava lá fazendo tratamento, sem conseguir andar. Ela paralisou mesmo as pernas. E ela começou a louvar ao Senhor. Ela começou a usar as armas espirituais que ela tinha. Ouvia ministrações, a palavra, e estava ali agradecendo ao Senhor, dando ações de graças, porque Jesus já tinha resolvido aquela situação para ela. E ela não precisava se preocupar, e ela começou a louvar através da palavra. E aí as pessoas passavam a dizer, tadinha, né? Tipo, tá delirando, né? Porque quem não entende, uma vida de fé parece loucura mesmo. Sim. E eu sei que a palavra se manifestou em favor dela e ela foi completamente curada, né? Onde os médicos ficaram sem entender que recuperação, mas nós sabemos que Deus é especialista em fazer isso, né? Então a gente vê os alunos pegando essa palavra em sala de aula, colocando em prática na vida e já experimentando dos milagres que ela produz. Isso é muito gratificante. Amém. É verdade. Bem, para finalizar, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem, né, para os nossos alunos e graduados. Queria começar com o pastor Johnson, deixando uma mensagem mesmo para os nossos alunos. Você está numa escola que ela é só acréscimo em todas as vidas. E vontade de desistir vem para todo mundo. A mensagem que eu tenho para você é: não desista, vá até o fim. Completa os 2 anos. Mas aí tem a parte financeira, tem o tempo, tem as ocupações, tem várias coisas e tal. Mas se você priorizar o conhecimento do Senhor, Ele se encarregará de tudo. Ele vai cuidar de tudo. Se simplesmente você priorizar, porque Deus quer que você conheça, Deus quer que você saiba quem você é, Deus quer que você faça as mesmas obras que Jesus e outras maiores, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. Então, não desista, siga em frente, Deus estará cuidando de você. Amém. Amém. Neidinha, você pode deixar uma mensagem para os nossos graduados? Então, essa escola, né, o conhecimento que vem da palavra mudou a minha vida, a vida da minha família. E como é importante nós termos esse entendimento dessa realidade no Espírito, na palavra. A minha dica para você, né, o meu conselho, como alguém que tem vivido esses milagres produzidos pela palavra, é que não perca a essência do Espírito da fé.
Porque o Rema são 2 anos. Mas nós temos uma vida para viver inspirado pelo Espírito e praticando a palavra. Então, às vezes, nós estamos fazendo essa manutenção da nossa vida espiritual, né? Segunda, quarta e sexta, e a gente vai sendo avivado, vai sendo fervoroso, né? O tempo todo reconhecendo a fidelidade do Senhor, praticando a palavra e vivendo uma vida sobrenatural. Mas aí, quando acaba o Rema, a gente diminui o ritmo. E a gente começa a ficar distante dessa unção, dessa palavra, dessa essência. E eu já vi muita gente esfriar na fé. Elas começam a esquecer de quem elas são, da autoridade que elas têm, por estar distante da palavra. E, na verdade, a palavra, ela veio com um propósito de estar na nossa boca e no nosso coração. Ela tem que estar diante dos nossos olhos o tempo todo. Porque nós somos seres influenciáveis. Então, se nós estamos em constante relacionamento com o Espírito, expostos à palavra, nós só vamos crescer, porque a vida do justo é de fé em fé, né? De degrau em degrau. Então, o meu conselho para o graduado, nós temos uma extensão do Rema, que é a Alumni, que é a Associação de Ex-Alunos. Não perca essa oportunidade, né? Então, você que é graduado, não perca a oportunidade de permanecer na essência da fé, na essência do Espírito e da palavra, né? Seja associado da Alumni, porque lá você vai poder estar avivando. Não tem como a gente receber 100% de uma matéria. Né? Cada matéria vai deixar uma porção, mas associados à Alumni, você vai ter professores que você vai poder escolher a matéria, o professor, a escola. Olha que liberdade. E fora as conferências, né, que tem voltado para o Rema, Sim. que tudo está lá no portal. Então Muito vale conteúdo. a pena aproveitar essa oportunidade para estar crescendo, para estar desenvolvendo a vida de fé e desfrutando dos milagres que a palavra produz. Amém. Gente, que bate-papo edificante. Foi um Foi prazer, muito né, amor? bom. Quero agradecer vocês pela honra, viu? Por Toda compartilharem, abrirem o coração com a gente. Amei conhecer mais a história de vocês. Muito bom obrigada estar com mesmo. você, Ju. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Então, pessoal, para você que nos acompanhou, compartilhe esse episódio recheado de coisa boa com mais pessoas. Vamos alcançar mais pessoas com a palavra da fé, amém? Nos siga também em nossas redes sociais, @RemaTaguatingaDF, e continue crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Até a próxima!